Enquanto muitos conhecem a famosa expressão "nada é certo, exceto a morte e os impostos", a verdade é que a Bíblia menciona alguns indivíduos que nunca experimentaram a morte. Embora muitos possam inicialmente pensar em Jesus como um exemplo, é uma crença central no cristianismo, conforme os evangelhos, que Jesus de fato morreu antes de sua ressurreição dos mortos. No entanto, a Bíblia realmente nos dá os nomes de 3 indivíduos que nunca viram a morte. O terceiro é o tema de um dos maiores mistérios da Bíblia. Número 1. Enoque. O primeiro homem na Bíblia a ser mencionado como alguém que nunca morreu foi um dos descendentes de Adão, não de Caim ou Abel, mas do terceiro filho de Adão e Eva. Ele também foi bisavô de Noé e teve descendência de outras figuras notáveis da Bíblia. Agora, em uma era em que Deus ainda não havia estabelecido o limite de vida de 120 anos, como mencionado em Gênesis 6:3, muitos indivíduos viveram bem mais de um século. No entanto, Enoque desafiou as expectativas e se tornou pai aos 65 anos, vivendo até a idade de 365 anos. Durante esse período tumultuado antes do grande dilúvio, a maioria das pessoas não andava fielmente com Deus. Elas seguiam seu próprio caminho no tortuoso caminho do pecado. No entanto, Enoque se destacou por andar fielmente com Deus e desenvolver um relacionamento profundo com Ele. Em Gênesis 5:22 e 24, lemos: Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou. Esta passagem indica o vínculo estreito de Enoque com Deus e o fato extraordinário de que Deus o escolheu para levá-lo ao céu sem que ele experimentasse a morte física. Lucas menciona Enoque em sua lista dos ancestrais de Jesus, em Lucas 3:37, remontando até Adão. Hebreus 11 também menciona Enoque em uma lista dos antigos ancestrais israelitas que foram elogiados por sua grande fé. Hebreus 11, 5, 6 diz: Antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que havia agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam diligentemente. Ao longo da Bíblia, a frase "Deus o tomou" é repetidamente usada ao se referir a Enoque. O livro de Hebreus esclarece que essa frase não é apenas simbólica. Ela significa que Enoque não experimentou a morte como normalmente acontece. Hebreus 11:5 reforça isso, afirmando: Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, ele recebeu testemunho de que havia agradado a Deus. Enoque também foi abençoado com o dom da profecia, pois profetizou a vinda de Jesus Cristo. Esse episódio é descrito em Judas 1:14-15, que diz: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios de todas as suas obras ímpias que cometeram em impiedade e de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Mas o legado de Enoque não terminou com ele. Seu bisneto Noé também andou fielmente com Deus. Devido à sua retidão, apenas Noé e sua família foram poupados durante o catastrófico grande dilúvio. A vida de Enoque é um poderoso testemunho de fé, obediência e veracidade, o que agradou tanto a Deus que ele escolheu levar Enoque deste mundo terreno. Imagine isso. Número 2. Elias. A figura mais popular na Bíblia que não morreu foi o profeta Elias, durante o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel em Israel. Ele era conhecido por sua ousadia em falar contra os ídolos e falsos deuses que o povo de Israel havia começado a adorar. Elias também realizou muitos milagres, como trazer fogo do céu para provar que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. 2 Reis 1, 10, 12. Ele foi usado por Deus para promover arrependimento e reforma em Israel. Durante esse tempo, a nação israelita se desviou da fé de seus antepassados, abandonando Deus para adorar ídolos pagãos. Esse desvio para a idolatria foi instigado pelo perverso rei Jeroboão. Jezabel, esposa do rei Acabe, era particularmente devota à adoração de ídolos e influenciou seu marido a construir um templo para o deus pagão Baal. Esse movimento levou muitos israelitas a se afastarem da adoração ao verdadeiro Deus. Testemunhando o declínio espiritual de sua nação, o profeta Elias tomou uma posição contra a impiedade do rei Acabe, instando-o a se arrepender e voltar ao Deus de Israel. No entanto, o rei permaneceu obstinado e relutante em ouvir o conselho de Elias. Em resposta, o profeta Elias profetizou que haveria uma seca severa como punição, sem que chovesse ou houvesse orvalho sobre a terra, até que ele orasse pelo fim dela.
Durante 3 anos e meio, os céus permaneceram fechados, causando uma seca e fome generalizadas em toda a terra. A história de Elias não ter morrido e ter ido direto para o céu é ainda mais clara e dramática do que a de Enoque. Eliseu, assistente de Elias, foi avisado de sua partida em 2 Reis 2:3, que diz: Então saíram os discípulos dos profetas que estavam em Betel a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor de sobre a tua cabeça? No dia escolhido por Deus, Elias partiu de Gilgal, acompanhado por Eliseu. Eles chegaram às margens do rio Jordão, seguidos por 50 jovens profetas de Jericó, que ficaram observando à distância. Elias pegou seu manto, dobrando-o como um cajado, e bateu nas águas, fazendo-as se abrir. Os profetas atravessaram o rio em terra seca, caminhando ao lado de Eliseu pelas águas divididas. Elias perguntou se havia algo que Eliseu desejava antes de Deus levá-lo. Eliseu expressou seu desejo por uma porção dobrada do Espírito Divino de seu mestre. Elias garantiu que, embora fosse um pedido significativo, seria concedido se Eliseu testemunhasse a ascensão de seu mestre ao céu. Enquanto continuavam sua conversa, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo apareceu de repente, separando-os. Elias subiu ao céu em um redemoinho, como descrito em Reis 2:11. Ninguém pode ser justo senão Deus. Portanto, para o nome de Melquisedeque significar Rei da Justiça, isso dá alguma força a essa narrativa. Voltando a Hebreus 7, lembre-se de que esse homem era o Rei da Paz. Salém, de onde Jerusalém recebeu seu nome, significa paz. Lembre-se também de que Jesus é chamado Príncipe da Paz, o que significa que nenhum ser humano poderia ser o Rei da Paz. Romanos 3:10-17 nos diz que não há justo, nenhum sequer, e que não conheceram o caminho da paz. Então, como um homem pode ser tanto o Rei da Justiça quanto o Rei da Paz? Além disso, o fato de que Melquisedeque não tinha pai, nem mãe, nem genealogia, ou como a tradução de Phillips coloca, não tinha pai, nem mãe, nem árvore genealógica, significa que ele não nasceu como os seres humanos. Isso não quer dizer que os registros de nascimento de Melquisedeque foram perdidos. Sem tais registros, os sacerdotes humanos não poderiam servir, conforme descrito em Esdras 2:62. A Escritura também revela que Melquisedeque é continuamente sacerdote. Sabemos também que Deus fez um juramento de que Cristo seria sempre sacerdote, e seu sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque. Poderiam eles ser a mesma pessoa? Aqui é onde essa narrativa se torna um pouco complicada. Sabemos que no futuro, no Novo Testamento, Jesus tem pai e mãe, morre e ressuscita. Então, Melquisedeque poderia realmente ser Jesus, mesmo que Jesus tivesse pai, mãe e morreu? Quem realmente sabe? As pessoas do outro lado do debate afirmam que o autor do livro de Hebreus estava falando figurativamente e que ele quis dizer que Melquisedeque era como Jesus ou semelhante a Jesus. Eles também afirmam que, em praticamente todas as outras aparições de Deus na Bíblia, a pessoa que está encontrando Deus tem alguma consciência de que esteve na presença do divino. Mas na história de Melquisedeque, não há nenhum momento em que Abraão reconheça que esteve na presença de Deus. É verdade que Melquisedeque aparece e desaparece abruptamente da narrativa, mas não há nada em Gênesis 14 que explicitamente nos leve a ver que o próprio Deus esteve presente. Outro ponto que eles levantam é que, em Hebreus 5:1, o autor diz que todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens. O ponto de todo sacerdócio é que um humano escolhido e ungido se coloca diante de Deus como nosso representante. Como Jesus era plenamente homem no Novo Testamento, além de ser plenamente Deus, ele pôde servir como nosso sacerdote perfeito. Mas antes de Jesus, o sacerdote supremo, a Bíblia ensina claramente que os sacerdotes eram humanos que serviam em um papel representativo. No entanto, essas diferenças de opinião não devem nos distrair nem nos dividir. No fim das contas, o que mais importa é que temos um grande sumo sacerdote chamado Jesus, que pagou por nossos pecados, que intercede por nós diante de Deus e que nos ama com um amor eterno.